Olá, nosso assunto de hoje é sobre teníase, uma infecção causada pelo verme do grupo Plateuminthus. Pegue sua caneta e seu caderno e vamos às anotações. Teníase é uma infecção no intestino causada por Plateuminthus da espécie Taenia solium e Taenia saginata. A teníase, popularmente conhecida como solitária, é uma verminose causada pelo verme adulto da tênia. Em torno de 60 dias após fixar-se no organismo humano, libera os primeiros proglotes, que contêm cerca de 40 mil ovos cada, e isso é liberado nas fezes humanas. Esses ovos sobrevivem muito tempo no meio externo, até serem ingeridos por um porco ou uma vaca, e dando continuidade ao ciclo da tênia. As tênias também são chamadas solitárias porque, na maioria dos casos, o portador traz apenas um verme adulto. São altamente competitivas pelo habitat e, sendo hermafroditas com estruturas fisiológicas para autofecundação, não necessitam de parceiros para a cópula e postura de ovos. A teníase é provocada por dois diferentes vermes intestinais que têm o aspecto de uma longa fita, podendo medir até 10 metros de comprimento, e muitas vezes passam despercebidos pelo portador. Como as tênias são hermafroditas, possuem em cada anel ou segmento os elementos masculino e femininos da reprodução sexual. Após cerca de 3 meses, os anéis, já gravídicos, repletos de ovos, são expulsos de forma passiva. A contaminação por Taenia solium no indivíduo ocorre através do consumo de carne de porco mal cozida ou contaminada. Em sua forma adulta, o seu formato pode ser diferenciado da Taenia saginata pela presença de ganchos na parte do seu corpo que se fixa ao hospedeiro. A Taenia saginata é o segundo parasita responsável pela teníase. Enquanto a Taenia solium contamina essencialmente a carne suína, a Taenia saginata contamina a carne bovina. Em suas formas larvais, não é possível diferenciar as duas tênias. Porém, em seu estágio adulto, a saginata não possui ganchos na parte da sua anatomia, que é responsável pela fixação do hospedeiro. Apesar disso, a presença de ventosas já é o suficiente para firmar o parasita no intestino. A contaminação ocorre pelo mundo todo, principalmente em países em desenvolvimento, que não possuem uma boa educação sanitária com a população e que seu meio ambiente está contaminado com ovos, que existe pouca higiene pessoal e a falta de saneamento público. Ao alimentar-se da carne mal passada ou crua de bovinos ou suínos, contendo os chamados cisticercos, ocorre a contaminação pelos parasitas. Após ingerir os cisticercos vivos, as larvas seguem o trajeto da digestão até o escólex de Taenia se fixar no intestino delgado e o verme começar a se desenvolver, alimentando-se dos nutrientes liberados no processo digestivo. Geralmente a teníase é adquirida pelo consumo das carnes de porco ou de boi contaminadas com as larvas da tênia, que se alojam no intestino delgado e evoluem para a forma adulta. Após cerca de 3 meses, a tênia começa a liberar nas fezes os chamados proglotes, que são segmentos do seu corpo que contêm órgãos reprodutores e seus ovos. Ciclo de vida do agente infeccioso. A transmissão da teníase começa quando os ovos da tênia adulta saem do hospedeiro humano através da eliminação dos proglotes junto às fezes, que podem ser consumidas por animais. A identificação da doença costuma ocorrer principalmente pelas manifestações clínicas ou relato de eliminação de parte do corpo do verme nas fezes. Com relação à Taenia solium, que elimina os segmentos do seu corpo, e métodos de peneiração das fezes costumam auxiliar na identificação do quadro. Já nos casos de contaminações pela Taenia saginata, é possível sua visualização em roupas de cama ou roupas íntimas, uma vez que suas proglotes têm um sistema muscular fortalecido
que permite mobilidade e eliminação. A teníase é marcada pela presença do verme adulto no organismo. A cisticercose, por sua vez, ocorre quando, após a ingestão de alimentos contaminados, as larvas migram pela corrente sanguínea e se instalam em órgãos e tecidos do corpo, como músculo, cérebro, fígado, olhos, sob a forma de cisticerco. Uma vez instalados, os cisticercos permanecem em tecidos sem migrar ou evoluir e podem gerar doenças potencialmente graves, como a neurocisticercose, situações em que há acometimentos neurológicos, como crises epiléticas e distúrbios psíquicos. O indivíduo que gere ovos da Taenia solium diretamente pode ter seu organismo bastante comprometido, uma vez que o embrião passa do intestino para a corrente sanguínea. Em seguida, os ovos do parasita eclodem em larvas no trato digestivo do animal, caindo na corrente sanguínea e parando na musculatura desse hospedeiro intermediário. Essa larva forma um cisticerco e pode vir a ser ingerida pelo ser humano. Após passar pelo estômago humano, sai desse cisticerco uma larva que se instala no intestino e se desenvolve até a sua forma adulta, dando origem à teníase. Pode então ser dada origem novamente ao ciclo da doença. O tratamento da cisticercose dependerá do estágio do quadro e do local em que os cisticercos estão alojados. O diagnóstico de forma neurológica geralmente é feito por ressonância magnética ou tomografia computadorizada do cérebro. Embora exames de sangue ajudem no diagnóstico, nem sempre são precisos. Se a cirurgia for necessária para remover um cisto, o diagnóstico pode ser feito por médico patologista. São também realizados exames de imagem como radiografias, tomografias, ultrassonografias. Estes são capazes de identificar as larvas ou cisticercos pelo corpo em caso de cisticercose disseminada. Os sintomas da cisticercose variam de acordo com o local em que os cisticercos se formam. Muitos casos, inclusive, são assintomáticos e só são identificados durante a realização de exames de imagem que exibem larvas calcificadas pelo corpo. Podemos ter alguns sintomas neurológicos, demência, palpitações cardíacas, falta de ar, rompimento ou descolamento da retina, dores e cãibras. Apesar de serem doenças distintas, a prevenção e erradicação da teníase e da cisticercose se complementam. É necessário quebrar o ciclo do parasita em todas as fases. A sua prevenção vem de uma boa educação sanitária, não comer carne crua ou mal cozida, lavar muito bem frutas, verduras e legumes com cloro, só beber água potável, não comer carne de abate clandestino e diagnosticar e tratar pessoas contaminadas. Temos que também observar que é muito importante só consumir carnes e alimentos de origem animal que tenham sido inspecionados. Portanto, procure pelo selo de inspeção no rótulo ou na carcaça. As infecções são geralmente tratadas com medicamentos antiparasitários, em combinações com medicamentos anti-inflamatórios. As medidas de controle e prevenção da teníase são focadas em interrupção do ciclo de vida do parasita, evitando o contágio de animais e pessoas. A teníase tem cura e normalmente o tratamento é iniciado através do uso de remédios antiparasitários, como niclosamida, praziquantel e albendazol. No entanto, esses remédios são capazes de eliminar apenas a versão adulta da tênia nas fezes e não os ovos. Por isso mesmo, medicada, a pessoa que está fazendo o tratamento pode continuar infectando outras pessoas até que todos os ovos sejam eliminados do intestino. Além disso, a identificação e o tratamento dos doentes contaminados são fundamentais para romper o ciclo da teníase. Por isso, com o surgimento de qualquer sinal de parasitose, busque auxílio médico imediatamente. Muito obrigada!